Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto no capítulo 17 de Atos. Vamos seguir o Paulo, Tessalônica, Bereia, Atenas. Isso. E ver como ele lida com ambientes culturais bem diferentes, né? Sinagoga, praça pública, filósofos. Exatamente. Ok, vamos desmembrar isso então, começando por Tessalônica. Ele chega e, faz o que sempre fazia. Vai para a sinagoga. É o ponto de partida dele. Sim, e lá por 3 sábados ele argumenta, usa as escrituras para mostrar que, olha, o Messias tinha que sofrer, tinha que ressuscitar. E ele é bem direto, né? Diz: esse Jesus que eu estou anunciando, ele é o Messias. Sem rodeios. E a reação inicial parece que foi boa, né? Teve uma resposta positiva, sim. Alguns judeus acreditaram e um número grande de gregos tementes a Deus. Aqueles simpatizantes, né? Uhum. E também mulheres importantes da cidade. Só que essa aceitação gera o contrário também. Acende a oposição. Pois é, a inveja entra em cena. Alguns judeus que não aceitaram a mensagem ficam com inveja e resolvem agir. E não agem sozinhos, né? Eles juntam uns homens maus, desocupados da praça, criam um tumulto na cidade. Vão direto para a casa de Jasão, que provavelmente estava hospedando Paulo e Silas. Queriam pegar eles. Mas não os encontram. E aí? Sobra para quem estava lá. Exato. Arrastam o Jasão e alguns outros irmãos perante as autoridades da cidade. E a acusação é pesada. Bem pesada e, diria, estratégica. Dizem que eles estão transtornando o mundo. E mais, que agem contra os decretos de César porque falam de um outro rei chamado Jesus. Mistura tudo, né? Religião, política. Perfeito. É uma acusação de subversão ao império. Isso causa um alvoroço danado, claro. E o Jasão tem que pagar a fiança, ele e os outros. A situação fica insustentável. Resultado: Paulo e Silas têm que sair dali. Às escondidas, de noite, mandam eles para Bereia. E chegando em Bereia, a coisa muda um pouco de figura. O texto fala que os bereanos eram mais nobres. O que será que isso quer dizer, essa nobreza? Olha, parece que se refere a uma abertura maior, sabe? Uma disposição para ouvir e investigar de verdade. O que é fascinante aqui é como eles recebem a mensagem. Eles não só ouvem com interesse, né? O texto diz que eles examinavam as escrituras todos os dias para confirmar se o que Paulo dizia batia. Exatamente. Uma postura bem ativa, de quem quer entender mesmo. Não é aceitar por aceitar, nem rejeitar por rejeitar. Isso dá resultado, né? Muitos creram, judeus, gregos, homens e mulheres de destaque. Parece que ali a mensagem encontra um terreno mais receptivo. Sim, um terreno mais disposto a analisar. Mas a tranquilidade não dura muito. Ah, lá vem. A turma de Tessalônica descobre que Paulo está em Bereia. E vão pra lá. Pra quê? Pra fazer a mesma coisa. Agitar o pessoal, criar confusão. Impressionante a persistência, né? Totalmente. E aí, mais uma vez, Paulo precisa sair. Mandam ele pro litoral para ir para Atenas. Silas e Timóteo ficam um pouco mais em Bereia. E então, Atenas. Um cenário completamente diferente. Centro da filosofia, da cultura grega antiga. Imagina Paulo chegando ali, esperando Silas e Timóteo e vendo aquela cidade lotada de ídolos. O texto fala que o espírito dele se revoltava, né? Ele fica incomodado com aquilo. E ele faz o quê? Vai para a sinagoga, claro, mas também... Também vai para a Ágora, a praça principal, o centro de tudo, e começa a conversar com quem aparecesse por lá. É ali que ele topa com os filósofos. Isso, os epicureus e os estoicos. Duas escolas filosóficas bem importantes, com visões de mundo muito definidas. E a reação deles? Primeiro, meio que um desdém, né? O que esse tagarela aí quer dizer? Sim, e alguns acham que ele está falando de deuses estrangeiros, porque ele fala de Jesus e da ressurreição, anástasis em grego. Podia até soar como o nome de deusa para eles. Curioso isso. Aí, por curiosidade ou para entender melhor essa nova doutrina, levam ele para o Areópago. O Areópago não era só um lugar, era uma instituição respeitada, um conselho. Falar ali era sério. Isso. Levanta uma questão importante. Como é que Paulo vai abordar essa galera?
Uma audiência super intelectualizada, filosófica. Ele não podia usar a mesma abordagem da sinagoga, baseada só nas escrituras judaicas. E o discurso dele é genial nesse sentido. Ele começa notando a religiosidade deles e fala de um altar que viu, ao Deus desconhecido. Ele usa algo deles mesmos como ponto de partida. Exatamente, ele diz. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é esse que eu anuncio. E aí apresenta Deus como criador de tudo, que não mora em templos, não precisa de nada nosso. E ele vai além, né? Cita até os poetas gregos que eles conheciam. Sim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Somos geração sua. Ele usa a cultura deles para falar sobre Deus, Uma forma de criar conexão, né? Para depois chegar ao ponto principal. que é, se somos geração de Deus, não faz sentido achar que ele parece um ídolo de ouro, prata, pedra. E aí vem o chamado. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora chama todo mundo ao arrependimento. E anuncia o julgamento futuro por meio de um homem que ele designou. Jesus. E a prova disso. A ressurreição dele. E é aí que o caldo entorna para muitos deles, né? A ressurreição. Exato. Para a mentalidade grega, a ideia de ressurreição corporal era estranha, para dizer o mínimo. Muitos viam o corpo como uma prisão. Se conectarmos isso ao quadro geral, vemos reações bem distintas, né? Alguns simplesmente zombam, acham a ideia ridícula. Outros são mais diplomáticos. Queremos ouvir você falar mais sobre isso outra hora. Adiam a conversa. É um choque de visões de mundo mesmo. Não é só discordar, é não conseguir nem conceber a ideia direito. No fim das contas, em Atenas, não houve aquela conversão em massa que vimos em outros lugares. Paulo sai dali. Mas alguns acreditaram. O texto menciona Dionísio, que era membro do próprio Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, e mais alguns. Uma resposta menor, mas significativa. Então, o que tudo isso significa? Olhando a jornada toda. Tessalônica, Bereia, Atenas. A gente vê Paulo se adaptando, né? A forma de apresentar a mensagem muda conforme o público. Mas as reações são muito variadas. Aceitação com estudo em Bereia, oposição violenta em Tessalônica, debate filosófico e ceticismo em Atenas. E talvez a reflexão que fica é essa interação, sabe? Entre uma mensagem que se diz universal e as culturas específicas, as formas de pensar de cada lugar. Como a tradição judaica, a filosofia grega, o poder romano, tudo isso influencia como a mensagem é dada e como ela é recebida. Exato. E levanta a questão que continua atual. Como é que fé, razão e cultura dialogam? Ou entram em choque? Fica aí pra gente pensar, né?